Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Lara Umbelina, eu sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre as fases da mudança. Você sabia que na psicologia existe um estudo em que se identificou ali como é que é o comportamento humano perante a mudança de comportamento, né? Nessa busca de novos hábitos. É um estudo chamado Modelo Transteórico da Mudança. Muito interessante da gente colocar em vários exemplos da nossa vida. E hoje eu vou trazer alguns exemplos para vocês desse modelo associado ao emagrecimento. Mas antes de começarmos, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite para se inscrever. Aqui nós temos diversos vídeos de autocuidado, de psicologia, de saúde mental, muito para o seu aprendizado. Então vamos juntos, vamos nessa que o tema é bom. Modelo transteórico da mudança. Esse modelo, esse estudo foi desenvolvido por James Prochaska e Carlo Di Clemente, na década ali de 1980. Um estudo que eles estavam ali buscando entender como que pessoas que estavam viciadas, tendo esse comportamento assim bem problemático em relação a uma dependência, quais seriam os estágios que elas passariam para começar a ter as mudanças. E eles identificaram 5 estágios comuns que depois, inclusive, a psicologia conseguiu aproveitar, conseguiu entender que a gente também consegue colocar isso para outras mudanças na vida. Não somente ali em casos de dependentes químicos, de viciados, mas qualquer outra mudança de algum comportamento problemático que a gente esteja tendo e essa busca de adquirir novos hábitos. Por isso eu falei para vocês, do exemplo do emagrecimento. É um modelo que eu também utilizo com os meus pacientes, que a gente comenta a respeito de qual seria ali a fase em que essa pessoa se encontra, para ter um entendimento maior a respeito de si, uma compreensão assim um pouco mais presente, um pouco mais assim de autonomia em relação a essas fases. Isso traz mais segurança para a pessoa também. Então, quais são essas fases? Quais são esses estágios? Pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. Vamos trazer agora, quero falar com vocês, explicar cada uma dessas fases com alguns exemplos. Mas saiba o seguinte, que não são fases, não são estágios totalmente coerentes no sentido de serem um atrás do outro. Pode ser que um estágio você passe para o próximo, ou pode ser que vá lá para a manutenção, volte para a pré-contemplação. Então, a vida é muito dinâmica, as coisas oscilam, mas é uma maneira da gente saber como que seria mais fácil atingir a mudança passando por essas fases. Estágio da pré-contemplação. É aquele momento em que a pessoa ainda não está ciente da necessidade de uma mudança. Pode ser também, inclusive, que haja uma negação. Ela acha que não é uma coisa importante, não é um comportamento problemático, ela não quer se envolver com isso, ainda não há uma consciência, ainda não há um entendimento de que é necessário haver uma mudança. Então a gente pode pensar, por exemplo, no emagrecimento. Pode ser, se a gente estiver olhando para uma pessoa que está ali com um sobrepeso bastante elevado, já tendo alguns problemas de saúde, tendo assim dificuldades de locomoção, de vida, e a pessoa fica ali insistindo que tá tudo bem, que isso não é algo que ela se importe, que ela não tem ainda a consciência de que é um problema para ela, no sentido de até mais a longo prazo também, então ela ignora, vai seguindo a vida e isso ainda não teve essa necessidade de querer fazer alguma mudança. A fase da contemplação. Já é o momento que a pessoa começa a ter algum reconhecimento de que tem uma necessidade de mudança. Ela já começa a ver ali alguns prós e contras, já começa a ver que tem algumas possibilidades de uma vida diferente que possa ser melhor. Ela vê que existe problema no jeito que está acontecendo, na maneira com que ela está lidando com as coisas. No caso dos viciados, já começa a ver que realmente é um problema muito sério, já não aguenta mais, Então, e trazendo, por exemplo, para vocês, de uma pessoa que está nessa busca de emagrecimento, já pode ser que ela comece a fazer mais pesquisas a respeito de saúde, de qualidade de vida, ela já está reconhecendo que existe uma maneira melhor de se viver.
ela está ali contemplando, né? Uma fase muito ali da teoria, das ideias, mas já é um avanço porque ela já não nega que existe essa necessidade. A fase da preparação. Preparação é quando a pessoa então já está trazendo de uma maneira um pouco mais para o lado dela, para o contexto de vida dela, o que ela pode fazer, né? Esse planejar de metas, de possibilidades para colocar essa mudança em prática. Já existe um desejo muito mais forte dessa mudança do futuro, né? Então, se a gente trazer o exemplo do emagrecimento, a pessoa já começa a identificar ali quais são os profissionais que ela quer buscar para auxiliá-la, né? Se ela vai fazer um acompanhamento com um nutricionista, vai buscar um personal, né? Vai buscar ali quais são os lugares perto da casa dela em que ela pode praticar atividades físicas, quais são assim os tipos de alimentação que ela já está começando a conhecer sobre esses benefícios para a saúde. Ela já reconhece então que existem algumas queixas, algumas demandas emocionais associadas ao comportamento alimentar. Então ela já começa a buscar que existem também profissionais da psicologia, né, que podem auxiliar nesse processo também. Então ela já está ali mapeando o que é necessário para a mudança. Ela se prepara. A fase da ação. Essa é a hora de colocar em prática todo esse planejamento, todo esse momento aí de ideias, né, que ela pensou a respeito de si, que ela já tenha conversado com pessoas em busca de informação. Então ela já começa a ter as mudanças, no exemplo de emagrecimento, né? Já começa a ter as mudanças comportamentais da sua alimentação, ela já começa então a fazer ativamente as suas atividades físicas, ela já tem ali os encontros com os profissionais, já está nesse processo assim de fazer as coisas, né? De trazer esse movimento para a vida. Então é quando ela age. Essa é a fase em que se coloca em prática. Importante para começar a ter contato com as mudanças de comportamento. Mas fazendo então essa reflexão do que a gente já passou pensando nesses estágios, todos os outros também têm a sua importância no sentido de dar uma condição de maneira de ver a vida e a mudança que ela quer. Se a pessoa simplesmente vai para a ação, pode ser que ela se fragilize mais numa questão de identidade, de se reconhecer enquanto faz as coisas. Tem um livro, né, que fala a respeito disso, que é Hábitos Atômicos. É muito mais fácil a gente pensar numa mudança específica que a gente esteja querendo, quando a gente já se vê com esse estilo de vida, já traz uma identidade em relação à mudança que a gente quer adquirir, porque aí os nossos comportamentos, eles são mais coerentes com essa mentalidade. Então essas outras fases, elas têm essa importância para te trazer, né, uma maneira mais assim, avaliativa a respeito de si, do que você vai ter para as mudanças. E aí, lógico que agora é colocando em prática para realmente atingir essas mudanças e ter resultados e comportamentos diferentes. E a última fase, esse último estágio, né, que foi estudado dentro desse modelo, é a fase da manutenção. Essa é a hora em que a pessoa começa a ter contato com ela mesma, no sentido do que funciona e o que não funciona para ela. Porque pode ser também que toda aquela fase de preparação, né, de pré-contemplação, ela comece a observar as possibilidades, às vezes comparando com a vida de outras pessoas, pegando exemplos, né, do que pode ser colocado em prática. Mas quando vem esse momento de eu vou fazer e vou ver os resultados e as consequências em mim, é algo individual também. Existe um contexto daquela pessoa que ela vai começar a ter essa familiaridade com a mudança, né? Vai passar por processos e desafios emocionais, né? Desafios ali de um contexto de vida que facilite ou não a constância, a disciplina. São momentos em que o desenvolver assim, o autocontrole, né? Desenvolver essas lembranças da pessoa de quem ela quer se tornar, o que é mais possível para atingir, né? No exemplo do emagrecimento também, então quais são os desafios da rotina em que é preciso observar com mais detalhe, com mais atenção, né? Se é algo que ela precisa, poxa, eu entendo que para mim funciona melhor se eu conseguir fazer atividade física pela manhã. Se eu deixar de fazer pela manhã, já vi que fazer isso a longo prazo não é muito fácil. Então, é você começar a ver quais são os seus desafios, as barreiras que existem para se preparar também. Aí volta para o estágio anterior, né? Fazendo ainda nessa fase da manutenção. Enquanto pratica, enquanto age,
Você pode trazer percepções de, tá, mas onde foi no meu planejamento que eu posso fazer uma alteração aqui? Será que esse profissional pode me tirar essa dúvida, né? Pode me auxiliar com essa necessidade? Ao longo da nossa vida, a gente passa por diversas fases também, diversas necessidades diferentes. Então, pode ser que nesse momento da ação, alguma área da sua vida chame mais a sua atenção para ter cuidados, necessidades. Então, não significa que você não tenha tido um bom preparo, mas que você pode refazer porque são novas necessidades, entende? Então, essa fase da manutenção é quando a gente já começa a ter uma compreensão mais prática da realidade das coisas da vida quando a gente quer mudar alguma coisa, né? Então, colocar isso com mais intencionalidade, né? Entendendo que não existem os desafios, mas que você pode voltar para outros momentos desses estágios, se preparar e agir novamente. Então, é a ideia de continuidade. E especificamente em relação à manutenção do emagrecimento, aí é o calo de muitas pessoas que estão nesse processo. Porque quando a gente fala realmente do emagrecimento, é algo que é um processo para a vida toda. Muitas pessoas, né, que atingiram ali um sobrepeso e querem emagrecer, elas podem até conseguir, mas fica um momento muito rápido, porque aí elas atingem esse objetivo e voltam para os hábitos antigos e ganham novamente o peso. Então, existe muito aí aquela ideia, né, do efeito sanfona, porque as pessoas não mudaram ainda a compreensão também das necessidades de novos hábitos a acompanharem ela por toda a vida. Então, por isso que essa identidade, né, de quem é a pessoa que eu quero ser, qual é o estilo de vida que eu vou levar. Então, o que existe aí de dificuldades que te trazem essas recaídas? Eu ouço falar muito em relação a pressões sociais também, às vezes é o seu meio social que não favorece bons hábitos. Então é um momento de você refletir, né, quais são os ambientes, quais são os lugares, o estilo de saídas assim que você quer manter também, né, com que frequência que isso precisa acontecer. Uma outra demanda, uma outra necessidade que eu vejo com frequência também nessas pessoas que estão nesse processo é a ideia de um cansaço no final do dia e achar que, pronto, nesse momento eu não tenho, eu mereço, né, eu não tenho que passar por restrições ou por preparos que sejam muito mais cansativos da minha alimentação. Então, isso mostra o quê? Qual seria ali aquele desafio específico da sua rotina que você pode o quê? Se preparar, voltar para aquele estágio de saber que dentro do seu contexto de vida, ao final do dia, é o momento em que você tem mais sensibilidade, né? Que você tem mais dificuldade em manter os seus hábitos. Então, como você se preparar para esse tipo de comportamento? Outra coisa, as pessoas que fazem umas restrições muito intensas pensando no emagrecimento, né, essa coisa assim muito rápida, e não conseguem manter isso a longo prazo. Né? O seu corpo, inclusive, não só de maneira mental, assim, da sua satisfação das escolhas alimentares, mas o seu corpo também ele entra num estágio ali de alerta, de como se ele estivesse passando por períodos muito escassos. E aí depois isso altera muito o metabolismo, isso traz outras consequências que é difícil de recuperar. Então, pensar num emagrecimento a longo prazo é pensar em escolhas que você também consiga manter a longo prazo, né? De você fazer essa transformação para você ter esse acompanhamento sustentável. Então, isso fazer parte, né, das suas escolhas ali naquele momento de preparação fica mais fácil na fase da manutenção também. Então, escolher o tipo, né, de planejamento alimentar que você vai ter. Uma dica aqui que eu quero dar para você também que está nessa fase de manutenção, muitas pessoas elas se afastam do apoio, da orientação, depois que já atingem uma perda de peso. Então, depois que elas já atingiram ali aquele objetivo prévio, elas acham então que não precisa mais desse acompanhamento. Então, o acompanhamento contínuo de uma pessoa que já esteve num sobrepeso, isso é muito importante de ser mantido, né? Não negligenciar só porque você já atingiu ali aquele objetivo. Não significa que você precisa de uma dependência, mas é saber que pode haver um suporte para lidar com as fases da vida, como eu comentei. Então, qual é o estilo de vida que você está vivendo nesse momento que pode ser otimizado para facilitar você conseguir manter e não ter as recaídas? Porque vai vindo de pouquinho em pouquinho, quando você vê, você já se perde.
Então, cuidado, né? Lembre-se disso, desse cuidado constante com você, mesmo na fase da manutenção. Eu vou deixar agora para vocês um bônus, um exercício que eu até coloco como uma prática comum dos meus atendimentos, de grupos terapêuticos que eu faço também, que é o exercício traçando metas e resolvendo dificuldades. Ele foi baseado nessa estratégia, né, nessa observação das fases da mudança. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês, que vocês vão descrever em algumas partes dos seus objetivos quais são os benefícios dessa mudança, porque aí você entra nessa ideia de refletir sobre as vantagens e desvantagens. Então, quais seriam os obstáculos para você superar e como você se preparar para essa mudança. Muitas vezes, esse momento da preparação é o momento de você entrar em contato com profissionais, com recursos. Inclusive, se essa fosse a sua demanda, escreva aqui embaixo para mim nos comentários que eu vou te indicar um profissional, um nutricionista da minha confiança, que pode te auxiliar, né, a depender aí da sua necessidade desse momento. Escreva aqui para mim que eu quero te auxiliar. E aí aproveite esse recurso, né, para você ter de uma maneira mais prática, então, de como você se observar nessas fases da mudança, né, em qual estágio que você está e como que você pode se preparar para fazer isso de uma maneira mais leve, mais contínua e que você traga uma sensação de bem-estar durante esse processo também. Porque a vida não é somente a gente atingir um objetivo, mas curtir todo o processo. E se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas também que estejam passando por esse processo de mudança de algum comportamento. Pode ser emagrecimento, mas pode ser qualquer outro, né? Como eu comentei com vocês, o quanto que esse estudo foi útil para a psicologia e continua sendo para nós, para podermos aproveitar. Então, obrigada por me acompanhar até aqui, cuide-se bem e nos vemos no próximo vídeo.